Meus amores, mais uma vez vocês me surpreendem. Cumpriram rapidinho a meta e agora eu vou preparar duas receitinhas para melhorar esse sintoma tão desagradável, não é mesmo? Mas presta atenção porque eu quero que vocês entendam que esses dois ingredientes que vão estar nas nossas receitinhas e que são capazes de diminuir os calorões, na verdade, são fáceis de colocá-los em qualquer receita, em muitas receitas. Então fiquem de olho nas dicas que eu vou dar durante o preparo das receitas, certo? Esses ingredientes vão ser o inhame e o miso. O inhame, a gente sabe, né, gurias, é rico em diogesnina, uma substância que tem estrutura idêntica ao nosso estradiol e por isso casa direitinho nos nossos receptores. E o miso, que é rico em flavonoides por ser feito a partir da soja, porém o miso ele está na forma correta de nós usarmos a soja como uma aliada nos calorões da menopausa, que é a soja orgânica e fermentada. Então a ideia aqui é que se aprenda a usar esses dois ingredientes no dia a dia. Então, gente, agora você dá um like aí nesse vídeo, compartilha com quem mais você acredita que merece e precisa ver essas receitinhas aqui. E vamos lá, né, gente? Vamos lá parar de conversar aqui e mão na massa. E aí, meus amores, como num passe de mágica, a gente aparece aqui na cozinha, devidamente montada como uma chefe de cozinha, né? A rigor. Para que a gente está assim? Para botar a mãozinha na massa. Nós vamos preparar então a nossa primeira receita e nós vamos usar aqui o inhame. Por que o inhame, gurias? Porque o inhame é um poderoso, ele nos ajuda muito na questão dos calorões, porque ele tem uma substância chamada diogesnina. Essa substância é muito similar, é muito parecida com os nossos hormônios, com o estradiol mais precisamente. Então, os nossos receptores recebem ele como uma luva e a gente cria uma ilusão para o corpo de que está sendo produzido novamente o estradiol. Então, essa mistura, esse gingado que a gente consegue fazer com os alimentos aqui para melhorar essa questão dos calorões. Então, a nossa primeira receitinha é nada mais, nada menos que um brownie de inhame. Prepare-se que essa receita é muito maravilhosa. Então, eu tenho aqui para a gente começar a nossa receitinha. Nós temos ovos, 2 ovos já quebrados aqui. Eu tenho o nosso ator principal, que é o inhame. Esse inhame já está cozido, amassadinho aqui em forma de purê, para ficar mais fácil de bater no liquidificador, né? E eu tenho aqui também farinha de amêndoas. Eu tenho aqui o nosso eritritol, que é um adoçante natural, né? Então esse eritritol aqui vai entrar como um adoçante, vai adoçar a nossa receita. Eu tenho cacau 100% aqui, gente, riquíssimo em triptofano, que também vai liberar serotonina, né, para o nosso organismo e com isso vem a sensação de bem-estar. Também ajuda muito a diminuir os calorões, certo? Nós ainda temos aqui um pouquinho de fermento químico, que na verdade, gente, eu deixei aqui a embalagem para mostrar para vocês, porque esse fermento, ele é livre de alumínio, ele é livre desse metal pesado, tóxico que é o alumínio. Então, seria bem interessante vocês sempre procurarem esse tipo de fermento, tá? Esse aqui é brasileiro, é nosso aqui, ele não é caro, ele é bem barato, ao contrário dos que são importados, né? A gente já tem aqui esse nosso fermento livre do alumínio, tá bom, meus amores? Então, só deixei a embalagem aqui pra gente lembrar de conversar sobre isso. E ainda nós temos aqui algumas castanhas, tá? Eu tenho aqui a castanha do caju quebradinha e alguns pedacinhos de chocolate 85%. Olhem como ele é mais escuro. Olha só, gente, ele é bem escuro. Então, aqui também tá riquíssimo em triptofano, assim como o cacau, né? Que vai ajudar cada vez mais a gente ter a sensação de bem-estar. Então, aqui nós temos duas substâncias muito interessantes para os calorões, que é o inhame, rico na diogesnina, e o cacau aqui, tanto no chocolate 85% quanto no cacau 100%, riquíssimo em triptofano. Fora que a farinha que a gente está usando aqui é só um pouquinho de farinha. Vocês vão ter a receita completinha descrita aqui nos comentários, na descrição do vídeo, tá? Mas aqui eu tenho só 50 graminhas de farinha de amêndoas, que é uma farinha low carb. Ou seja, ninguém aqui é obrigado a engordar comendo uma sobremesa dessas, que é um brownie, né? Tão maravilhosa, mas de uma maneira muito saudável. E claro que aqui nós temos o nosso bom e velho liquidificador. Sim, porque a gente vai bater tudo aqui dentro nesse liquidificador maravilhoso, né? Nenhuma cozinha vive sem ele. Nós não vivemos sem ele.
Então a gente vai começar aqui pelos nossos ovos. Eu tenho aqui 2 ovos já descascado, né? Descascado é ótimo, mas já está aqui prontinho o meu ovo. Eu tenho aqui também, em segundo lugar, que eu vou colocar junto aqui, gente, é o meu inhame. Então tá aqui o inhame, você cozinha ele no vapor, deixa ele em forma de purezinho e já dá uma amassadinha nele para facilitar a questão de bater no liquidificador, tá? Então eu vou colocar aqui junto com o ovo. Aqui, dá uma misturadinha aqui já com o ovo. Eu vou colocar ainda, para começar a bater junto, então o meu eritritol, esse adoçante natural aqui, que a gente pode usar em pequenas porções, né? E de vez em quando, claro. Então a gente vai usar nessa receitinha aqui para adoçá-la. Eu tenho aqui mais ou menos 50 gramas ou 4 colheres de sopa de eritritol. Tá? Então vou colocar junto aqui já pra gente começar a bater. E eu já vou dar uma batida nisso aqui, gente, porque eu preciso misturar bem antes de colocar o restante, certo? Então eu vou bater aqui direitinho pra gente misturar direito esses 3 primeiros ingredientes, certo? Vamos lá então. Ok, fizemos a nossa primeira batida aqui. E olha como já ficou bem... Olha como já ficou, ó. Tá? Com já um cremezinho, né? Com os ovos e o nosso inhame e o eritritol. Agora, gente, eu já vou vir então com a minha farinha de amêndoas. Pode ser qualquer outra oleaginosa, tá? Isso tá descrito na receitinha abaixo do vídeo quando vocês forem acessar ela para fazer essa maravilha em casa. E também eu já vou vir aqui com o meu cacau em pó. Vou colocar assim bem pertinho porque ele tende a se espalhar, né? Quando a gente bate ele de alguma forma. E para evitar de subir demais esse cacau aqui, vou dar uma leve mexida, uma leve misturada aqui antes de começar a bater mesmo, tá? Porque senão ele vai voar bastante, ele acaba subindo, né, esse cacau, porque ele é um pozinho, né, gente? Então é normal que aconteça isso. Então eu dou uma pré-misturada aqui só para evitar isso, certo? Minha espátula aqui. Agora eu vou bater novamente. Vamos lá, a gente bate isso aqui tudo. Dá uma desligadinha no liquidificador, dá uma raspadinha nas bordas, né? Pra poder ficar bem misturadinha, essa massa fica sensacional. Vocês vão ver quando, na hora que vocês fizerem ela fica muito bonita essa massa. Vou dar mais uma batida, tá? Bem massa de brownie mesmo, vocês vão se apaixonar por isso aqui. Ok, já tá bem batido aqui, gente. Agora eu vou vir com o meu fermento só pra misturar, tá? Eu não vou bater mais, só vou misturar ele então com essa minha massa, que eu já vou mostrar pra vocês como é que ela ficou. Então agora eu não vou bater. Eu poderia ter passado por um bowl, né, misturado ele no bowl, mas para que sujar outra vasilha, né, gente? O liquidificador tem isso, a gente consegue fazer tudo nele usando apenas essa vasilha como instrumento na hora de preparar, né? Então tá bem misturadinho aqui e eu quero que vocês percebam agora quando eu for passar para minha forma como que ficou essa massa, se não é a legítima massa de brownie. Tá bom? Eu tô aqui com a minha forma de silicone de preferência, ou então uma forma que você consiga untar bem ela, né? Você vai untar com óleo de coco, com manteiga ghee, com o que você quiser. Tá? Então agora a gente vai vir aqui com a receitinha. Vamos colocar aqui na nossa forma. Olha a textura, olha a consistência dessa massa, gente. Olha isso. É a legítima massa de bolo mesmo, né? De bolo, de brownie. Ó. Sensacional, né? Vamos raspar direitinho aqui. Eu até agora vou fazer assim, ó. Porque eu preciso tirar bem essa maravilha aqui de dentro. E aqui está o nosso brownie de inhame na forma já, devidamente colocado na forma. E agora, gente, olha essa massa, olha a textura dessa massa, se não é a legítima massa de brownie mesmo, né? E agora a gente vai colocar então as nossas castanhas aqui para enfeitar, uma a uma, com toda a delicadeza no mundo, né? A cozinha é isso, né, gente? Cozinha é amor, cozinha é paciência.
E a gente precisa seguir esses passos todos para poder ter uma receita maravilhosa. Sempre lembrando que a gente precisa se conectar com os alimentos para que eles possam nos dar a resposta que realmente a gente quer, né? Então aqui quando você estiver montando o teu brownie, colocando os enfeitezinhos em cima, você já vai mentalizando tudo de bom que ele vai fazer pro teu corpo, tá? Eu coloquei todas as minhas castanhas aqui, agora eu vou colocar meus pedaços de chocolate 85%, que vai ficar também aqui no meio. Vocês percebem que é bem uma receita de brownie mesmo, né? Inclusive vai chocolate. Só que o chocolate certo, né, gente? Aquele chocolate que a gente pode, que a gente inclusive deve comer de vez um pedacinho por dia para poder ter os resultados do triptofano. O triptofano, a gente sabe que é o nosso precursor aí da serotonina, né? Serotonina e melatonina. Então, até para dormir bem, isso aqui ajuda. Eu não vou colocar tudo, porque eu acho que eu exagerei um pouquinho, né? Mas coloque à vontade, do jeito que vocês preferirem colocar, a quantidade também, tá? Então agora eu quero virar um pouquinho a forma aqui pra vocês, porque não vai ter problema algum, não vai se desmontar todo, porque essa massa é bem massa de brownie mesmo. Então tá aqui, ó, o nosso brownie na forma, já enfeitadinho, com o chocolate, com as minhas castanhas do caju. E agora, meus amores, claro que eu preciso levar essa belezura aqui pro forno, né? Meu forno já está ligado, pré-aquecendo. Eu vou deixar lá por mais ou menos uns 25, 30 minutos. Depende muito de cada forno, né? Mas logo, logo eu volto para mostrar para vocês como que ficou essa belezura aqui desse brownie de inhame, certo? Até daqui a pouquinho, então. Gente, vocês não têm noção do cheiro que está nessa cozinha. O cacau é fantástico, né, gente? Exala um cheiro maravilhoso. E agora vocês vão se surpreender com a apresentação desse brownie. Ficou perfeito, gurias. Olha isso. Olha o quanto ele ficou fantástico. Olha aqui, vou ver se a câmera consegue pegar direitinho ele aqui para mostrar para vocês. Mas olha, ele tá aqui, ó, com as castanhas que a gente colocou em cima ali para dar um enfeite, né? Dar uma crocância também. O chocolate tá aqui, ó, derretidinho, gente. Olha isso, que maravilha. Fininho, como é um brownie mesmo. O brownie não é um bolo alto nem nada, né, gente? E tá aqui, ó, essa belezura que ficou nosso brownie de inhame, gurias. Riquíssimo em diogesina, ajudando aí para melhorar muito, mas muitos calorões. Então, eu só tenho um pedido para fazer para vocês. Posso pedir? Eu quero que vocês façam essa receitinha, que vocês postem nas redes sociais, colocando lá, nos marcando, né, Descomplica Menopausa, e coloca assim, ó, #adeus calorões, tá bom? Que aí eu vou ver que vocês fizeram essa receitinha maravilhosa. Gente, tem que fazer, porque é o cheiro, é o sabor que isso aqui dá maravilhoso. Eu até, assim, ó, vou ficar devendo pra vocês de cortar isso aqui, mas a hora que eu cortar também eu sei que não vai sobrar nada, porque o povo aqui tá enlouquecido com o cheiro dessa receitinha de inhame. Certo, meus amores? Façam e aproveitem. #adeus calorões. Então, meus amores, vamos para nossa segunda receitinha maravilhosa para ajudar nos nossos calorões, para ajudar a resolver esses calorões, né, minha gente? E hoje nós vamos usar um ingrediente muito especial, porque ele realmente é comprovado cientificamente que os fitoterápicos da soja, eles ajudam muito nessa questão dos calorões. Porém, a maneira certa da gente usar a soja é no formato de fermentado. Por isso eu quero apresentar para vocês aqui agora o nosso ingrediente principal, que é o miso. Olha só, gente. Eu até deixei na própria embalagem aqui, porque ele vem na embalagem de plástico, né? Eu coloco pro vidro. Vocês podem ver que aqui tem um vidro bem grande. Eu sempre compro de 500 gramas para cima, para poder... Porque precisa ter em casa, sim, isso aqui, tá? Porque ele ajuda mesmo. Essa é a forma correta da gente utilizar a soja como... para nos ajudar na questão dos calorões, tá? Então esse aqui é o miso e nós vamos preparar hoje uma marinada usando o miso. O que é uma marinada, gente? Uma marinada é um preparo que a gente coloca um tipo de ácido, que no caso aqui a gente vai ter 2 tipos de ácidos, tá? Na verdade o miso não chega a ser um ácido, ele é um fermentado, mas a gente vai ter o miso e o vinagre de maçã como ácido. A gente também pode juntar aí algum tipo de gordura se a carne for muito magra, mas no caso hoje eu vou usar sobrecoxa, então ela já tem a sua própria gordurinha, não é necessário. Mas no caso de um peito de frango, aí sim a gente pode acrescentar 1 ou 2 colheres de azeite de oliva, tá, gente? Então isso aqui é uma marinada pra gente colocar em cima da carne, e isso faz com que a carne sofra
a proteína animal, né, sofre a primeira quebra da molécula da proteína dessa carne. O que acontece? A proteína é uma molécula gigante e a gente precisa, o nosso organismo precisa quebrar ela em aminoácidos para então tornar ela absorvível para o nosso corpo, né? Como é que a gente faz esse tipo de jogo aí para a gente ajudar o nosso corpo a quebrar essa proteína? Claro que uma boa digestão, sem sombra de dúvida, é o que vai resolver. Então, ter o nosso estômago ácido vai ajudar bastante a resolver isso. Por isso que a gente está sempre falando aqui para vocês que não consumam água nem um pouco, nem antes, nem durante a refeição e nem depois também, para poder haver essa acidez necessária no nosso estômago para conseguir fazer a digestão. Mas a marinada faz essa primeira quebra. Fora isso, gente, ela vai configurar sabor nas carnes e também vai deixar aquele suco por dentro da carne, sabe? Então, por mais que você faça um peito de frango com uma marinada legal, caprichada, assim, fica impossível você não comer esse frango pensando que você está comendo uma carne muito suculenta, porque conserva esse suco, esse muco de dentro da carne, tá? Então, nós vamos preparar essa marinada. Eu vou preparar essa marinada e vou deixar sobrecoxas marinando, né? Sobrecoxas de frango, mas ela vale tanto para peixe como para carne vermelha ou para qualquer corte de carne de frango. Certo? Pode ser o peito de frango sem problema algum, vai deixar bem macio, bem suculento esse frango, certo, meus amores? Então, o que a gente vai usar aqui? Nós vamos usar o miso, vamos usar o gengibre, nós vamos usar também o vinagre de maçã, vamos usar gergelim, para dar uma incrementada aí, porque também é rico em cálcio, né? Também nos ajuda bastante. E ainda a gente vai usar pode usar alguns temperos como o alho, a cebola, o alho poró, ou até mesmo alguma ervinha, como por exemplo o alecrim. Tá? Isso é a gosto, tá, gente? A receitinha vai ficar abaixo do vídeo para vocês seguirem ela certinho. Mas lembrando sempre que, se tratando de receita, a gente pode variar conforme o gosto. A gente deve brincar, na verdade, com os elementos da cozinha, da nutrição, para que a gente traga realmente para o nosso paladar, para aquilo que faz sentido para a gente, para o nosso gosto, né? Então, a gente vai começar aqui a nossa receita. Eu vou pegar aqui 2 colheres do miso. Fiz questão de deixar o miso bem assim como ele está, para vocês perceberem como que ele é. Olha, ele é uma pastinha bem marrom, né? Bem típico de fermentado mesmo. Ó, percebam que ele é, olha, dá pra gente até, se quisesse moldar ela, conseguiria, ó, tá? Então eu vou pegar aqui 2 colheres de sopa desse miso, vou colocar num bolzinho, tá? Como eu peguei uma colher bem caprichada, eu vou pegar mais um pouquinho só, mas vocês medindo aí em casa é 2 colheres rasas, tá? Do miso. Isso aqui é uma receita para mais ou menos umas 500 gramas de carne e a gente vai perceber ali na hora de colocar a água, quanto que a gente coloca mais ou a menos. Eu tenho aqui o meu vinagre de maçã, que eu já vou colocar aqui, tá, gente? Vinagre de maçã. Aqui eu já tenho o gengibre raladinho. Poderia colocar só o suquinho dele? Poderia, tá? Era só vir aqui e apertar ele e tirar o suquinho. Mas eu gosto dele inteiro, assim, ele configura bastante sabor e é um poderoso antioxidante, anti-inflamatório, né? Então não tem por que a gente ficar se privando aí, tirando só o caldinho. Mas quem não gosta dele pode também usar só o caldinho. Eu já vou colocar aqui também o meu gergelim. Eu tenho uma colher de sopa aqui do gergelim branco, mas pode ser o gergelim integral, aquele mais escurinho, né? Sem problema algum. Vai ficando uma pastinha aqui. Já vou colocar o meu alho também. Um alho picadinho. Na verdade, aqui eu tenho 2 dentinhos de alho, tá? Bem picadinho. Também a gosto, tá, gente? Não precisa seguir exatamente isso que eu tô falando aqui. E agora eu vou vir com a água, né? A marinada configura deixar essa carne de molho, tá? Então, eu vou colocar aqui mais ou menos umas 150 por aí ml de água. Eu misturo bem misturadinho isso aqui, tá? É importante diluir bem o miso. Deixa eu ver se a câmera consegue aproximar aqui para vocês verem como é que fica essa misturinha, tá? Então aqui já tá bem misturadinho e aí aqui eu quero mostrar para vocês, ó, ela fica aqui, ó, tá? Ó, certo? É um líquido mesmo, tá, gente? E agora, gente, a gente vai colocar, como eu falei para vocês, eu vou fazer com sobrecoxa, tá? Eu já tirei a pele dela, daqui eu tenho 3 sobrecoxas, dá mais ou menos em torno de umas 600 gramas, aqui.
Poderia ser o filé de sobrecoxa também, qualquer tipo de proteína, tá, gente? Não precisa ficar presa somente na sobrecoxa ou qualquer pedaço de frango. E aí, eu vou simplesmente chegar e colocar aqui em cima do meu frango, tá? Agora eu venho aqui e dou uma misturada nele. Aqui, dou uma misturadinha. Para ele ficar bem submerso aqui nessa marinada, né, nessa água. E aqui eu vou deixar, gente, por mais o mínimo que a gente deve deixar uma marinada dessas é 2 horas, para pegar bem o sabor e que essa carne consiga assimilar aí o nosso miso, né, que é o nosso aço principal. Depois eu posso também, como eu falei para vocês, colocar alguma coisa que eu gosto de tempero. Eu vou colocar aqui uma cebola. Uma cebola, meia cebola eu tenho aqui na verdade, picada, de qualquer jeito que você gosta de picar ela. Eu gosto dela mais inteira assim mesmo. E eu tenho também o alho poró, tá? Então o alho poró tá aqui cortadinho, vou dar uma desmanchada nele. Gosto muito, gente, de colocar o alecrim, tá? Mas eu tava sem alecrim essa semana, então vai ficar sem. Mas eu gosto bastante de colocar alecrim nessa mistura também, tá? Vocês podem colocar aquela ervinha que vocês gostarem. Aquela especiaria que vocês gostarem. Vocês perceberam que aqui a gente não colocou sal ainda, né, gente? O sal vai depois, quando eu for assar ou quando eu for fazer na panela mesmo essa carne, tá? Não vai sal durante a marinada. Bom, então como eu falei, o mínimo para isso aqui ficar marinando são 2 horas, tá, meus amores? Mas eu gosto muito e aconselho, sugiro que vocês deixem a noite toda isso aqui marinando. Faz a noite da marinada, coloca na carne que você vai usar, né, no dia seguinte e deixa a noite toda marinando dentro da geladeira, tá? Isso vai configurar muito mais sabor, vai acontecer bem mais a quebra dessa proteína, né, dessa molécula da proteína que tem nas carnes. E aqui até vou colocar um pouquinho mais de água, porque a gente precisa deixar essa carne submersa, tá, gente? A carne vai absorver, então logo que eu coloquei aqui a água, tava parecendo que dava bom, mas agora eu já percebi que eu preciso colocar um pouquinho mais para que essa carne fique bem submersa. Eu já vou mostrar para vocês como é que ela fica submersa aqui, tá? Então eu coloquei mais um pouquinho de água. E agora eu vou mostrar para vocês aqui como é que tá essa minha carne, como é que ela fica marinando, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vê se a câmera aproxima aqui. Ó, ela está aqui, ó, ela está submersa na água, tá, gente? Aqui tá os temperinhos, tudo, o meu gergelim, tá? E aqui ela vai ficar, então, como eu disse pra vocês, gurias, eu deixo a noite toda, tá, gente? Deixo ela a noite toda ali marinando, porque vai realmente pegar muito mais sabor, fica deliciosa e a gente consegue ter um resultado assim. Vocês querem ver o resultado agora? Claro que eu não ia deixar vocês esperando 24 horas aqui e muito menos deixar sem mostrar pra vocês como é que fica essa beleza aqui. Olha isso, gente. Aqui tá o meu frango. Eu fiz ele assado, coloquei as sobrecoxas numa forma e aí eu fiquei regando com essa marinada enquanto ela assava, tá? Então aqui tá ele, prontinho. Dei uma leve decorada aqui com uns coentros, né? Poderia também ter ido coentro aqui nessa... Até acho que eu vou fazer isso, eu vou colocar uns galhos de coentro nessa minha marinada, que pode ser também. E aqui tá, ó, eu assei então, tá aqui a minha sobrecoxa assadinha, com cebolas em cima aqui, como vocês podem ver, e a gente vai regando com a marinada que sobra no pote, tá, meus amores? Então, qual que é a ideia de uma carne assim marinada, assada, ou então até mesmo, gurias, feito na panela? Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre isso também. Fazer na panela ou assar, eu não preciso deixar essa carne torrada. Eu sei que muitas de vocês devem gostar daquele torradinho que fica em cima da carne, né? Mas isso é uma substância tóxica que não é legal. Então, o legal é a gente assar ou até mesmo fazer na panela as carnes e não deixar ela ficar com aquela casquinha de douradinho ou aquela coisinha crocante, escurinha por cima, que a gente chama de dourado. Tem uma substância nesse processo que a carne fica dessa forma que chama acrilamida. E essa substância, ela é tóxica, ela pode inclusive, com o passar do tempo, dos anos, se transformar e ajudar a proliferar células cancerígenas, tá? Então, podendo evitar, gente, evitem sempre uma carne muito tostadinha, douradinha, por mais que seja bonita e que a gente goste. Mas como a gente está aqui para realmente mudar a nossa consciência e ter uma consciência mais funcional possível para o nosso corpo, a ideia é essa.
fazer uma carninha assada ou então na panela, mas não deixar que ela fique muito tostada. Certo, meus amores? Curtiram a receita? Quero ver vocês fazendo e postando nas redes sociais lá com hashtag Descomplica Menopausa. Adeus, calorão!